Boa noite, gente. Eu queria pedir desculpa que eu tô rouca, porque eu acabei de sair de uma gripe. Então, se vocês não conseguirem me entender muito, me desculpa, tá? Ô, Emily, que história é essa? Fala um pouco pra nós da tua história. Quer dizer, que história é essa que as palhaças introduziram aqui? Bom, primeiro eu sou a Emily, eu tenho 11 anos e minha mãe, que tá aqui inclusive hoje, se chama Marina, ela é produtora cultural, então vocês já viram de onde veio toda essa arte em mim, né? Mas ela só é há 2 anos. E antes ela trabalhava com produto químico, então não tinha muito a ver. O meu pai, ele é comerciante, o nome dele é bem difícil, o nome dele é Edenilson, mas pode chamar ele de Ede que ele gosta. Minha mãe tem 43 e meu pai tem 42. E eu tenho um irmão chamado Thiago, que ele tem 22 anos. Ele é educador físico e personal trainer. Bom, assim, a minha mãe, ela trabalhou até o dia do meu nascimento. E depois eu fui trabalhar com ela quando eu estava com 45 dias. Então a minha vida profissional começou bem cedo, né? Bom, eu posso dizer que tudo na minha vida eu comecei bem cedo, porque eu comecei a andar com 8 meses e 16 dias. E saí do berço com 8 meses. E comecei a falar logo depois. E agora, como vocês podem ver, não parei, né? E minha mãe falava, sempre ela me falou assim, que quando a gente estava andando pela rua, quando o cachorro passava, eu ia lá e falava com o cachorro, como se ele fosse uma pessoa normal. E que quando eu conheci alguém, eu sempre queria que fosse o meu parente. E aí me convidava pra ir na casa, ou eu mesmo me convidava. E aí eu falava assim, mãe, quantos dias faltam pra mim, mãe? Quantos dias eu vou ficar lá? E eu saía da casa daquela pessoa e aí eu já ia pra casa de outra pessoa, então eu não parava em casa. A minha mãe falou que era o cachorro vira-lata, que eu ia atrás de qualquer um. Então, eu fiquei em tempo integral, comecei a escolinha bem cedo, com 8 meses. Fiquei integral até a primeira série. E sempre gostei muito de participar dos eventos da escola, dos teatrinhos que tinham, tudo assim. Tinha até um que o DSV, que a escola pedia para fechar a rua, para fazer eventos de trânsito, para ensinar a gente. E que ensinava sobre farol vermelho, as coisas de trânsito, da preferência. E que eu e minha mãe, a gente, no final, tinha um concurso da melhor bicicleta, da bicicleta mais original. E eu e minha mãe ficava até de noite trabalhando, que a gente nem conseguia dormir, fazendo a bicicleta. E quase todo ano a gente ganhava. E aí a gente pegava a pena da fantasia do carnaval, que eu desfilava muito na Mocidade Alegre. E que teve até um dia que eu não vou esquecer, que a minha mãe foi meu primeiro ensaio na escola de samba, que eu nem sabia sambar. Eu só ficava mexendo os pés, só do nada assim, mexendo os pés, assim, toda desengonçada. Eu e minha vizinha, minha mãe e minha vizinha, a gente foi no ensaio, ensinaram um samba pra gente. Quando a gente estava voltando, a minha mãe e minha tia, minha vizinha, que eu considero da minha família também, elas estavam tentando lembrar, não conseguiam lembrar. E aí, de repente, eu sei, mãe, comecei a cantar. Eu cantei o samba inteirinho pra minha mãe e pra minha tia. E elas ficaram impressionadas comigo. Então, eu posso dizer que eu sou uma protagonista há 11 anos. E que eu sempre gostei de ler. Comecei a ler bem cedo, eu só não lembro o primeiro livro que eu li, que isso eu tô tentando me lembrar.
Desde o dia que me perguntaram. É sério, eu não tô conseguindo lembrar, gente. Que eu gostei, mas então, foi cedo mesmo. Minha mãe, ela me contava uma história e eu ficava assim, prestando atenção, com o olho regalado. E aí ela contava a história, aí ela mostrava imagem pra me lembrar da história. E eu contava a história como se eu estivesse lendo o livro, mesmo sem saber ler. Como se eu estivesse lendo o livro. E que eu gosto muito de música, né? Minha mãe, ela falou pra mim que quando ela estava grávida de mim... Olha, gente, olha eu aqui, ó, pequenininha. Quando ela estava grávida de mim, ela ficava cantando música pra mim, que ela gostava muito de cantar pra mim. Então eu acho que essa parte da música já vem desde a barriga da minha mãe. E que tem uma música que eu e meu irmão não esquecemos até agora. Que ela primeiro cantou pro meu irmão, depois cantou pra mim. Que era assim: naninha, 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 dorme, 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 filhinha. Aí, quando ela terminava de cantar, eu tava dormindo já. E aí, essa música nunca saiu da minha cabeça. Então eu posso dizer que a arte já vem desde a barriga da minha mãe. Amelie, como é teu dia a dia? O que você faz durante o dia? Corrido, hein? Corrido. Corrido. Você quer que eu fale minha semana inteira? Acho que eu vou passar aqui 1 hora falando da minha semana. O que você faz? Você está envolvida com música, com arte, com dança? Os cursos que eu tô fazendo é de inglês, de canto, canto coral, teoria, piano, teatro, dança contemporânea. É, gente. E você vai pra escola também. E ainda tem as lições de casa, a escola, que é de manhã, né? Então, posso dizer que a fábrica de criatividade é a minha segunda casa, onde eu tenho um monte de irmãozinho, de irmãzinha, de tio, de tia, prima, família inteira. E a fábrica de criatividade é muito bom. Não é aquilo que você pode se dizer de casa, aquela casa comum ou prédio comum, sabe? Fábrica de criatividade é totalmente especial. Você tá passeando lá na rua, aí você olha pro lado, você fica impressionado, você fica de queixo caído, porque não é uma fábrica ou um prédio normal. É totalmente incomum, assim, quando você vê, você fica assustado. Mas aí quando você entra, você gosta. É muita criatividade só em um espaço. É muito bom ficar lá, porque eu gosto muito, é onde eu realizo meus cursos, que eu fico muito realizada. Eu adoro. E hoje eu posso dizer que você entra lá, eu tô entrando lá, aí tem um monte de gente lá na recepção. Aí, oi Emily, tudo bem? Oi Emily, tudo bem? Todo mundo me conhece lá. E todo mundo eu conheço. Então é muito bom ficar lá. Como é que você conheceu a fábrica? Bom, foi mais ou menos pela escola. E a escola fica na rua da fábrica, mas é a minha antiga, porque agora não estudo mais lá. A escola mesmo, eu nunca tinha reparado na fábrica, porque eu sempre descia. E algumas vezes quando eu subia a rua, eu nunca olhava pro lado. Não sei como, nunca me toquei em olhar pro lado e ver aquela fábrica linda, maravilhosa. Mas então, aí a escola mandou comunicado, falando que tinha curso, essas coisas. E eu e minha mãe fomos ver. Sorte nossa é que nessa mesma época que a gente não estava podendo pagar as coisas que a gente estava pagando conta, essas coisas, tinha curso gratuito na fábrica. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi de canto, que era a coisa mais legal que eu achei, que eu queria fazer, que eu gostava mesmo, e que eu queria, e que agora eu canto melhor do que antes, e mais ainda, né? Porque antes você canta, mas você não sabe muitas coisas. Agora eu canto e sei das coisas. Agora você tá envolvida com várias atividades, né? Artísticas, principalmente? Artísticas, principalmente. Desculpa aí, gente. Canto é tua preferencial?
Eu faço, na verdade, não foi nem minha mãe, nem ninguém que escolheu por mim fazer esses cursos. Eu mesmo que quero fazer esses cursos para proporcionar no meu futuro. Mas canto é o que eu mais gosto de fazer e é o que eu quero quero ser cantora quando eu crescer. Então é um dos meus preferenciais. Tem preferência de estilo de música já? Oh, MPB. Eu gosto de vários estilos de música, não é só de um. Bom, eu gosto de MPB, de axé, de vários estilos de músicas que se eu ficar listando aqui, eu vou passar a noite inteira aqui falando pra vocês. Pode-se dizer que eu só não gosto de funk. Nem pagode eu gosto, mas não muito de, como que chama? Forró. O resto eu gosto. Pode garantir comigo que o resto eu gosto. E a música entrando na tua vida, o que você acha que ela mudou na tua vida? Ó, eu era muito briguento com meu irmão. É o que você... Ah, fala aqui, quem nunca brigou com o irmão, se tiver irmão, né, gente? Principalmente se for mais velho, fica implicando com você. E tanto com as outras pessoas. E agora eu ouço a opinião das pessoas, que antes eu só falava assim, não, só a minha que conta. Eu pensava assim, ninguém mais, a minha ideia é melhor. Agora, pra mim, a ideia de todo mundo conta, porque não é só a minha, porque só eu não vou mudar a realidade inteira. Também o que mudou, deixa eu ver. Hoje eu canto melhor. Como eu já falei. Canto melhor, fazendo aula de canto. E sabe por que também eu escolhi fazer esses cursos? Porque antes eu ficava parada assim no palco, olhando e cantava. E aí agora eu já comecei a dançar um pouquinho, né? Eu começo a me soltar, por isso que eu comecei a fazer esses vários cursos pra me sentir mais à vontade no palco. Mas um impulso meu que eu não controlo, que daqui pra cá, ó, eu tô assim, ó, zen, de baixo, da cintura pra baixo, nas pernas. Eu não sei como, eu não controlo, meu corpo mesmo que fica assim, e eu lá solta e as pernas. Minha mãe disse uma vez, a última apresentação agora que eu fiz na fábrica de criatividade, que foi uma apresentação de canto, que eu sou quentinha, porque eu sou calorenta, tudo. E minha mãe disse que minhas pernas estavam tremendo, eu tava gelada, eu tava parecendo um bloco de gelo. Eu falei, mãe do céu, eu tô muito nervosa. Eu subi lá no palco, quem disse que eu fiquei nervosa? Eu comecei a me soltar do nada, assim, foi por impulso mesmo. A gente acredita. Eu tava ali sentada nervosa agora, ó, já tô me sentindo em casa já. Ô Emily, e você tem o sonho de cantar, de ser cantora? Como é que você vê esse sonho? Enfim, o que é o teu sonho de verdade? Bom, então, um sonho só meu, só pra mim, é ser mesmo cantora. Mas, assim, um sonho para a humanidade é que a humanidade tenha a mesma oportunidade que eu de fazer esses cursos maravilhosos que eu faço, que eu gosto muito de fazer, e de poder ter um pouquinho de cultura e de arte na vida das pessoas, assim. De conhecer os lugares que tem arte, de teatro, que tem música, dança. Seria muito bom, seria um sonho realizado, tanto não só para mim, que é meu sonho de ser cantora, tanto para várias pessoas, né? Ô Emily, para as pessoas que estão aqui no auditório ouvindo a gente pela internet e que eventualmente ainda não tiveram contato com isso, que você tem para dizer para elas? Quê? Não entendi direito. Para as pessoas que estão aqui, que estão na internet e que eventualmente não tiveram a oportunidade que você teve de conhecer tudo isso, o que você diria para elas? Bom, assim, primeiro, meu pai vai me ver daqui a pouco. Oi, pai, tudo bem? Ele não teve chance de vir aqui me ver. Oi, pessoal da internet, né? E que assim, que se vocês tiverem
a chance de fazer todos esses cursos que eu faço, que se esforcem, se comprometam, dê tudo de si, que eu tenho certeza que vocês vão se sentir realizados, vão ter a empolgação de fazer quando vocês começarem a fazer, e que também eu acho que os não dão muito a valer a pena a arte e a cultura. Então, eu acho que eles deveriam dar valor. E que também o povo tem que cobrar, não pode só. Faz. Eles têm que fazer, eu não vou falar nada. Eles têm que fazer, eles têm que tomar atitude. Eles têm que cobrar do governo, senão o governo não vai fazer nada. Né? Então, eu acho que o povo também tem que ter esse ato de cobrar o governo. Uhum. E você, para finalizar, deixou uma pergunta. Vai deixar uma pergunta aqui, não vai? Eu vou deixar uma pergunta para todos vocês, pessoal da internet, que tá todo mundo me vendo. Como você acha que pode incentivar as pessoas a entrar em contato com a arte? É isso aí, galera. Obrigado, Ana.